Muito obrigada. Pronto. Tá aí, querida. Obrigada, gente. Muitíssimo obrigado, Luciana ministro Temer. Enquanto você nos falava, eu lembrei de Jesus e Nietzsche ao mesmo tempo. Eu lembrei Jesus dizendo que devemos ter cuidado para que o nosso coração não fique sobrecarregado com a maldade do mundo. E Nietzsche diz que quando a gente olha muito tempo para o abismo olha de volta. E eu peço a Deus que guarde o seu coração e que você tenha um coração limpo, puro, em paz, lidando diariamente com essa questão que nós em uma hora fomos tão incomodados e impactados. Que você seja abençoada por Deus no seu trabalho, a seu bem, da sua família e das nossas crianças. Muito obrigado. Nós ganhamos de presente do Instituto Liberta este guia, Saber Liberta, Educação para a Prevenção da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, guia para familiares e cuidadores. Está à sua disposição na saída, nos balcões da saída. Você pode pegar, levar, leve para sua casa, leia, estude, converse, presenteie, trate desse assunto. Eu me lembro que quase 40 anos atrás, eu e a Silvia fomos convidados pela Secretaria de Saúde da nossa cidade para uma conversa com lideranças religiosas. E naquela época, a IBAB era uma comunidade com um pouco mais de 200 pessoas. Eu sabia o nome de todo mundo, as famílias eram entrelaçadas por casamentos e todo mundo se conhecia. E naquela reunião, começava-se a discutir a questão da AIDS. E eles diziam e disseram que a igreja evangélica era grupo de risco, porque não havia educação sexual, especialmente a respeito das relações extraconjugais, e que eles queriam ouvir os líderes religiosos sobre como fazer essa educação nas igrejas para distribuir preservativo na comunidade. E eu lembro que na época eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Na saída do culto, eu vou pegar um preservativo, cumprimentar o irmão, falar, se o irmão essa semana for, use preservativo. É difícil, né? Como é que se faz isso? E a gente pensa que determinados assuntos não precisam ser conversados no contexto da igreja, porque a realidade não existe. O que é uma inocência ou uma desonestidade intelectual mesmo? A questão da violência contra a mulher que tratamos hoje pela manhã, a violência de gênero, e esta exploração sexual infantil, estupro de vulnerável, os termos são pesados. Ontem o Ronilson nos disse que a experiência religiosa não nos imuniza nem de praticar e nem de sofrer o racismo. A experiência religiosa não imuniza de nada. Caráter não é uma categoria religiosa. Luz e trevas não são categorias religiosas. Eu fui educado dentro de uma igreja evangélica e aprendi isso, que o cristianismo protestante evangélico é luz, o resto é trevas. Inclusive o catolicismo é trevas. Foi assim que eu fui educado. Demorou bastante para que eu entendesse que luz e trevas são categorias espirituais. E em todo lugar, em todos os ambientes
inclusive nos ambientes religiosos, e talvez até mais, a luz e as trevas estão sempre presentes. E nós precisamos tratar desses assuntos. Nós precisamos tratar dessas questões dentro das nossas comunidades. Eu sou muito feliz de participar em uma igreja ocupada com isso. A IBAB tem uma política de segurança para criança. O IBAB Criança tem, desenvolvido pelos educadores e pelos pedagogos da nossa comunidade, com orientação pastoral. E isso é uma preocupação. Recentemente eu tenho acompanhado algumas conversas se devemos e como faríamos se devemos colocar nos espelhos dos banheiros femininos das nossas igrejas as mesmas orientações e as mesmas sugestões que existem nos bares da nossa cidade. Como a mulher dentro da igreja acessa um apoio caso esteja sofrendo violência. Mas isso significa preparar as igrejas, porque não basta dizer procure. Tá, procure e faz o que depois? Temos conversado que entre uma casa de uma mulher que sofre violência e a delegacia da mulher, no percurso, essa mulher passa na porta de muitas igrejas. Mas eu fiquei chocado no painel da manhã com a informação de que apenas 6% das mulheres buscam ajuda nas igrejas. Por que será? Por que será? Então nós temos que tratar de todas essas questões. E é necessário, e graças a Deus nós estamos com os equipamentos públicos, os institutos de pesquisa, a sociedade civil organizada, as organizações esclarecidos o suficiente para nos orientar, para nos subsidiar, para nos educar, para nos apoiar no cuidado. Nós temos uma perspectiva dentro da nossa espiritualidade ou da nossa religiosidade evangélica, que o evangelho é para o ser humano, o indivíduo, a pessoa em específico. A tese de que a igreja não deve se envolver nas questões sociais, que nos foi trazida desde a nossa infância, é: converta-se o ser humano e a sociedade será transformada. Não se meta na questão social, política, pública. Basta que as pessoas se convertam. À medida que elas vão se convertendo, elas vão mudando a sociedade. Não é verdade, não se mostrou verdadeiro. Uma das grandes contribuições da teologia chamada latino-americana é o conceito de pecado estrutural. A teologia da libertação trouxe isso, os teólogos da América Latina trouxeram isso. O pecado não é uma coisa que está apenas no coração humano, está nas estruturas da nossa sociedade. E nós estamos ouvindo desde ontem isso. Como existe uma mentalidade, uma cultura, uma organização da sociedade que conspira contra a dignidade humana. E nós precisamos reagir a isso. O Brasil se torna cada vez mais evangélico, mas acabamos de ouvir pela manhã que o último censo foi o pior índice de estupro desde que esta violência começou a ser verificada e contada. Como pode? Eu lembro do reverendo Robinson Cavalcante, bispo anglicano, que dizia que no Brasil duas coisas proliferam: crente e delinquente. É um contrassenso. É um contrassenso. Porque esta visão de uma religiosidade, que o sujeito vai se converter, entregar o coração para Jesus, para ir para o céu depois da morte, e continua abusando dentro de casa, isso é uma religiosidade, uma experiência religiosa absolutamente distorcida. Então, quando nós falamos sobre tudo isso, e é tudo isso que nós queremos realmente conversar, isso faz parte do nosso senso de missão, de compreensão do Evangelho, do Reino de Deus, da utopia do Evangelho, porque repartir o Evangelho com o nosso país não é anunciar 4 leis espirituais.
Repartir o Evangelho com o nosso país é assumir responsabilidade pela dignidade da vida humana, a começar das nossas crianças e adolescentes, passando pelas condições humanas de maior vulnerabilidade, vitimizadas pela estrutura iníqua que ainda existe no nosso Brasil. Se queremos evangelizar o Brasil, nós precisaremos ter estômago forte, coração forte, consciência lúcida, iluminada e o poder do Espírito Santo sobre nós, para que a igreja evangélica crescendo seja ela um instrumento, um sinal de justiça, justiça racial, justiça de gênero, justiça ambiental, justiça social, para acabar ou lutar contra esse flagelo que é a desigualdade no nosso Brasil. Isso não é política, isso é evangelho. Isso não é porque nós somos comunistas, socialistas, somos petralha, somos de esquerda, somos de direita. Não, isso é evangelho. É cuidar da vida. Cuidar da vida. Amém. Muito obrigado, Luciana. E amém. Nós vamos agora mudar a nossa programação e não teremos um intervalo agora. E senhoras e senhores, prepare o seu coração, fique em pé, respire fundo. Se você quiser se espreguiçar, faça isso, porque é com imensa alegria, muita honra que nós vamos receber e ouvir e acolher uma das maiores e mais extraordinárias personalidades do mundo, Marina Silva. A nossa conversa será sobre a utopia do Evangelho e o meio ambiente. Convidamos ao palco Marina Silva, atual ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil. Ela é referência mundial na defesa da Amazônia e da sustentabilidade. Recebam com carinho a nossa convidada e tenham uma boa conversa. Conseguiu. Obrigada, meus irmãos e irmãs, amigos, amigas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Agradecer de um modo muito especial o pastor Kenner Terra, presidente da IBAB. Obrigada por essa acolhida aqui nessa igreja que eu amo tanto. Meu querido amigo, pastor Edrené Kivitz, e é meu pastor porque ele me pastoreia e de muitas formas. Pastoreia com a coragem, pastoreia com as suas preleções e pastoreia sobretudo com a vida. Muito obrigada. Querida Fernanda Kivitz, nossa coordenadora desse congresso, e quero agradecer, pastor, por ter tido a oportunidade de ouvir essa fala tão impactante da Luciana Temer. Parabéns pelo trabalho que você faz e por tudo que você trouxe nessa preleção que você fez. Foi uma verdadeira preleção. As coisas boas, a luz não pode ficar embaixo da mesa. Ela tem que vir para o velador, mesmo quando a luz mostra as trevas. Então, muito obrigada por essa luz no velador que você nos presenteou aqui. Bem, eu fui convidada para chamar a Fernanda querida sobre a utopia do Evangelho e o Brasil que a gente quer. Com certeza, o Brasil que a gente quer é um Brasil que não tenha essas coisas.
e tantas outras que não dignificam a vida. E notem que eu falei a vida, não apenas a vida humana, porque a gente gosta de falar de dignificar a vida humana, mas a vida, ela em si mesma, é algo a ser dignificado, não só a vida humana. Aliás, a vida humana depende de todas as outras formas de vida e depende de todas as outras formas de existência. Nós somos a vida mais frágil que existe e cada vez a gente vai se fragilizando mais. Bem, pensando em utopia do Evangelho, né? Eu vou fazer aqui uma brincadeira, sendo uma evangélica da Assembleia de Deus, perguntando para um irmão evangélico da Assembleia de Deus, qual é a utopia do Evangelho? Todas as pessoas no céu. Resumiria isso a minha tia. Utopia, todas as pessoas no céu. O problema é que a minha tia, na sua humildade, isso tem uma profundidade teológica muito grande. Mas quem tem profundidade teológica, isso seria uma fala muito rasa, né? Porque seria um genérico. E é esse genérico que faz com que tenhamos o desafio de, mesmo dentro das igrejas, não pensar que porque se converteu, está tudo resolvido, né? Então, não é tão simples assim. Mas a minha tia tem razão. A grande utopia do Evangelho de Jesus é que todos tenham vida, e tenham vida em abundância, tenham vida plenamente, enfim. A questão é que para ir para o céu, pensando nessa utopia do Evangelho de todos para o céu, maravilhoso, né? Para que todos possam ir para o céu, é primeiro sair do inferno. É simples assim. E do mesmo jeito que a gente não pode achar que o inferno é uma coisa abstrata, né? O céu também não é uma coisa abstrata. A gente vive uma mistura de céu e Hades. Vou mudar aqui a palavra para não ficar tão pesado. É céu e Hades o tempo todo, né? Existem muitos Hades e existem vários pedaços do céu aqui na terra. Quando tem alguém que se dedica, como fez D. Mauro Morelli, a cuidar dos que não sabem, dos que não podem, dos que não têm, para que um dia saibam, possam e tenham, são pedaços do céu. Quando alguém tem a coragem de botar o dedo na ferida em coisas que são muito dolorosas, inclusive para a igreja ou para a gente pessoalmente, é uma forma também. Então, vamos começar, talvez pela primeira coisa que Jesus nos mandou buscar na grandiosidade da utopia do Evangelho, que é Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, o que está dito aqui é que se a gente se encher do verbo, haverá fartura de pão. Mas nada, ainda a simplicidade de Deus é o que há de mais complexo no universo. Porque parece tão simples, né? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Agora, experimente fazer essa busca para ver o tamanho da complexidade do que é isso, não é? Como é que a gente vai se encher do pão?
a partir de estar cheio do Verbo. E é muito interessante e instigante que Jesus, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus, né? Quando a gente diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. E geralmente essa frase, nem só de pão vive o homem, ela é tomada como uma desqualificação do pão. Desqualifica o pão, né? Ah, não, irmã Marina, irmã, estou com fome, dá uma bolachinha aí, né? Vocês sabem que eu nasci e me criei no Seringal, o que havia de mais sofisticado era uma bolachinha lá. Então, não, busque aí em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Quando, na verdade, ele não estava desqualificando o pão. O que ele estava era qualificando o verbo. É diferente de desqualificar o pão. Porque ele parte do princípio de que é básico, é essencial, é inquestionável, é inadmissível não ter pão. E como Jesus não jogava a conversa fora, o que ele fez? Multiplicou por 2 vezes o pão, a ponto de sobejar pão, para mostrar que o pão é básico. Não desqualifique o pão. Não faça como está em uma das passagens bíblicas que diz o seguinte: olha, está com fome, faz uma oração e manda o irmão de barriga roncando. Não tem cabimento uma coisa dessa, né? Dá o que ele precisa, porque isso é o básico. Então não é uma desqualificação do pão, é uma qualificação do verbo. E desse verbo que não é vazio, né? Porque o verbo é muito concreto, ele se fez carne e habitou entre nós. É esse verbo, né? E o que é que comanda a ação? O verbo é o que comanda a ação, não é? Na língua é assim. O verbo comanda a ação. Não é uma palavra vazia, não é oca, não é um consenso oco. É algo que é acompanhado da ação, do fruto, do que dá concretude ao verbo. Então, parte do princípio de que é básico. Porque se não tiver o básico, não é? Como é que eu vou acreditar que eu terei o máximo? Se essa fé, esse evangelho, essa utopia não me dá o básico, como é que eu vou acreditar que terei o máximo? É como Deus falou: se não acredita no que eu vejo, como é que eu vou acreditar num Deus que eu não vejo? É tudo muito concreto, né? Então, quando eu pensei, né, em falar com vocês aqui, eu pensei em falar da justiça de Deus, dentro da ideia de uma utopia dos evangelhos para a gente chegar no Brasil que a gente quer, né? Na justiça de Deus. A justiça é muito importante na proteção dos direitos humanos, mas também dos direitos da vida, que é como eu falei. E uma outra coisa importante, já que a gente está falando de uma utopia e depois a gente vai para o Brasil que a gente quer, é como que tudo isso se articula com algo que é muito importante, que é a democracia. Então, vou rapidamente passar por isso. Então, eu já falei um pouco aqui da ideia do que é uma justiça de Deus, não é? A justiça de Deus, ela traz, como está em Isaías, em tantos lugares, acho que eu sou ruim de texto bíblico, não é? É de decorar o versículo e o capítulo, não é? Mas
Quando a gente pensa a justiça de Deus em conformidade com a palavra de Deus, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz harmonia. É a justiça de Deus. E para que eu possa acreditar na justiça de Deus, eu tenho que encontrá-la, como diz no Pai Nosso, né? O reino de Deus aqui na terra como ele no céu. Quem é que traz o reino de Deus aqui para a terra como ele é no céu? É a gente mesmo, né? Nós somos os cartões de visita mais imperfeitos que Deus tem, somos nós. Os filhos de Deus, as criaturas de Deus, né? Antigamente era moda ter a tarjeta, hoje em dia já não é mais assim. Mas nós somos essa tarjeta de Deus aqui na terra. Tanto é que ele dizia, eu sou, sempre que ele se apresentava, né? Ele não se apresentava assim, não, o Deus de Abraão. Pensa como foi Abraão. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma trilogia humana. Mas eu acho que se fosse hoje, Deus diria o Deus de Sara, o Deus de Raquel. Né? O Deus de Jael, o Deus das filhas de Zelofeade, aquelas 5 mulheres poderosas que questionaram o não direito à herança por parte das mulheres. Imagina o que era chamar uma reunião de toda a tenda da congregação, chamar o grande Moisés e dizer, não concordamos com isso não. Nosso pai não teve filho homem, como diria lá no Ceará, não teve filho homem. E por que nós não vamos ter a nossa terra? Agora, olha a diferença, aí já entrando na democracia um pouco, né? Da postura democrática de Moisés. Se ele quisesse, na lógica, vocês sabem o que eu estou falando, taca fogo. Abre um buraco na terra e engole as maledicentes. Não era? Mas Moisés diz, elas têm razão. Vamos chamar todo mundo para uma grande assembleia e elas vão apresentar a questão. Meu Deus do céu. Imagina o que é apresentar essa questão na frente da tenda da congregação, para toda a congregação. Um ato público. Não foi lá no gabinete pastoral de Moisés. Oh, Moisés. Né, com medo, mas pelo amor de Deus, não fala nada disso lá fora não. Elas foram lá e apresentaram a questão. E como foi uma petição pública, se transformou em um direito. Porque quem é que diz que elas têm razão? Deus. Elas têm razão. Quando não tiver filho homem, a herança é para as mulheres. Então, a gente já está experimentando aí esse casamento entre justiça, né, e democracia, ainda que a democracia não fosse um conceito. Mas se a gente vai andando e vai andando, né, a justiça, a gente geralmente toma a ideia de justiça como um ato de punição. Cometeu um erro, punido. Mas justiça, a punição é algo bem particular. E é da natureza de Deus ser justo. É por isso que ele não tem como brigar com a natureza dele. Deus, né, até tentava, mas não funcionava, né? Ele vou tacar fogo. Aí ele diz assim, vai lá, prega para esse povo, prega, vai lá no Congresso. Quem sabe, eles se convertem
E eu me arrependo do fogo que eu ia tacar. Veja que coisa interessante, né? Eu estou brincando, obviamente. Pode ser qualquer lugar que Deus diga, vai lá naquela igreja. Vai lá naquele Ministério do Meio Ambiente. Vou me botar no combo também, correto? Porque a gente é ser humano. E ser humano é imperfeito, não é? Então, vai lá e prega. Ele fez isso com alguém que ficou muito chateado, que ele nem queria ir pregar, porque ele sabia que o povo ia escutar, né? Aí entra na barriga do baleia e tal, que não dá tempo de falar aqui. Mas, quando a justiça de Deus é da natureza dele ser justo. E o contrário de injustiça não é justiça. Quem disse isso? Um artista, um poeta, um filósofo. Ele diz que o Shakespeare, essa frase é atribuída ao Shakespeare. O contrário de injustiça não é justiça. O contrário de injustiça é amor. Porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. A justiça de Deus não é vingança. É um ato de amor. Ah, mas foi para a cadeia. Um ato de amor. Interditar o criminoso para parar de fazer mal para as crianças, para o meio ambiente, para a sociedade, para ele mesmo, é um ato de amor. Toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. Eu peço muito a Deus, quando a pessoa está lá, entregue a lei ao Estado, de não ficar futucando a pessoa. Já está entregue ao Estado a lei, porque não é vingança. Já está entregue, vai pagar. É possível pedagogizar com o erro? Claro, é possível pedagogizar com o erro das pessoas. Porque senão, não vira uma experiência, não vira passado, não vira história. E tudo que não vira passado, que não é historiado, vira repetição. E o que vira repetição, certo? É algo que vai continuar nos atormentando. Então, tem uma pedagogia no erro, na dor, em tudo que é contrário à vida plena e à vida em abundância. Então, pegamos aqui a ideia da justiça. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas esse acréscimo de Deus pressupõe que tem um investimento, e o investimento parte do básico. O básico não se discute. Jesus sabia na tentação do deserto que o básico para ele, estava assegurado. E mesmo que ele não soubesse, era uma convicção ontológica nele de que não vem que não tem com esse negócio de transformar a pedra em pão. Isso é o básico, isso já é garantido a mim pelo Pai. Eu agora quero qualificar o verbo. E ele qualifica o verbo, mas ele não desqualifica o pão. E o pão, a justiça, tem que partir do básico. Por isso que em Deuteronômio 31 ele diz: abre a tua boca e fala a favor do pobre, do necessitado. Abre a tua boca e julga retamente. Toda vez que você faz um discurso mais social, esse pessoal aí, sei não. O Padre Paulino, né? Vocês sabem que eu sou cristã da Assembleia de Deus, mas eu sou de Jesus. E eu quase fui freira. E o Padre Paulino, ele era um italiano que ele fazia a desabriga dele, subia aquele seringal uma vez por ano, fazia casamento, batizado, era um homem de Deus, levava remédio para todo mundo, num barco, bem magrinho, bem pequenininho,
A Jane sabe quem era o padre Paulino. Cadê a Jane? Né? Fazia desabriga, ele e o padre Heitor. E o padre Paulino, naquela campanha lá atrás, tem gente aqui que não tem essa idade que eu tenho, mas era a campanha do Collor contra o Lula, ou do Lula contra o Collor. Era uma disputa democrática. E o padre Paulino, ele não era metido com partido nem política. E ele tinha um rádio, fazia a missa no rádio. E era o período de falar do jubileu. E ele pega Levítico 25 e faz uma linda pregação na missa de domingo. Quando termina o Ministério Público, está lá, eleitoral. E a partir de hoje não vai mais ter missa, porque o senhor está defendendo a reforma agrária. E eu estou defendendo a reforma agrária, o jubileu, e não tinha jeito com a falinha dele italiana, missa suspensa. Eu estou trazendo isso porque tem coisas que são princípios que fazem parte ontologicamente dessa justiça de Deus. E às vezes a gente vê umas coisas, tem um olho seletivo para umas coisas e outras não. Eu estou falando isso para os irmãos? Não, eu estou falando isso para mim. Porque o meu olho é seletivo, pastor. Eu olho e tudo que eu vejo é meio ambiente. Então, eu tenho que ficar pregando para mim mesma. Marina, tem outras coisas. Não é só quando tu encontrar o passarinhozinho em cima dos ovos, não tire a mãe com o filhote. Não é só quando tu conquistar uma cidade, não derrube o seu arvoredo. Não é só, e Deus fez uma tenda para o céu, para o sol. O que eu penso? A tenda para o sol é a camada de ozônio, eu penso. Jesus, olha a camada de ozônio aqui. Não podemos. É uma complexidade. Eu não posso só ver. Certo? Mas a complexidade não tem como ser vista só pelo meu olho. Por mais que eu me esforce, nem pelo olho do irmão, nem pelo olho do pastor. Por isso que a comunidade, o coletivo, um traz e outro traz e outro traz. E vocês sabiam que tem gente que traz que não é de nenhuma igreja? De nenhuma igreja. Eu tenho pessoas que não têm nenhuma fé e elas ficam falando, e Maria, esse negócio de Deus, isso é alienação, isso é fragilidade, não sei o quê. E eu fico só, Jesus. Ele está pregando para mim, olha só. Porque Deus, Ele não é seletivo. Vocês conhecem a história? E assim digo a Ciro, ao meu ungido Ciro. Vai pesquisar a vida de Ciro. Tenta entender quem era Ciro. E olha como é que Deus fala do criatura. Assim, gente, não é o Ciro Gomes. É o Ciro lá. Tá? O Ciro Gomes é um filho que Deus ama muito também, mas não está lá na Bíblia, certo? Não é esse Ciro que eu estou falando. Assim digo ao meu ungido Ciro, eu irei diante de ti, arrebento, faço e te defendo, quebro os portões de bronze, faço tudo pelo Ciro. Quem era Ciro, gente? Presta atenção. Então, quando eu digo que tem pessoas que não professam nenhuma fé, que também traz esse olhar, ajuda. Olha, quando eu ouço da Hannah Arendt, que ela diz o seguinte, que nenhuma mensagem é tão poderosa como a mensagem dos evangelhos em a condição humana. E nos nasceu um menino, e um menino nos nasceu. E aí ela diz, porque a vida
E o homem, ainda que morra, não nasceu para morrer, nasceu para começar. Como é que a gente começa? No meu filho, no meu neto, no meu bisneto. E Jesus toma a forma de um menino para mostrar que a vida é um eterno começo. Bem, isso é a justiça de Deus. Os direitos humanos faz parte desse tripé aí também. Ter direitos humanos é viver de acordo com a forma para a qual nós fomos criados. Isso, se eu for para o mundo das pessoas que não creem, é ter a minha liberdade, enfim. E quem tem fé, Deus nos criou para um propósito, com uma conformidade. E eu acho que a pessoa que mais me fez entender isso foi o Philip Yancey, naquele livro dele, Alma Sobrevivente, maravilhoso o livro. Cristão, apesar da igreja, diz ele. É maravilhoso o livro. E nesse livro, acho que é nesse livro que ele diz que nós temos que viver em liberdade, ter liberdade. Mas ele diz, a nossa liberdade, na sua forma mais radical, é vivermos para a forma com que fomos criados. Aí ele diz, o peixe está dentro do rio. E o peixe diz, eu quero ser livre. Cansei de rio e de água. Não quero mais. Vou morar na praia. Não está equipado para morar na praia, porque ele só respira dentro d'água. E morar na praia é liberdade? Não é liberdade. A liberdade é você viver conforme aquilo que você existe, a tua existência. E nós, como seres humanos, né, temos a dignidade humana que deve ser respeitada em todas as pessoas. Mas defender direitos humanos é olhar sobretudo para os mais vulneráveis, para os mais fragilizados. Porque se você olha para esse, você está olhando para todos. Sabia que quando a gente resolve o problema do mais vulnerável, está resolvendo o problema de todos? Quando você resolve o problema do povo preto, que tem os piores empregos, que não consegue entrar nas universidades, você está ajudando a resolver de todo mundo. Quando você resolve o problema do direito das mulheres, está resolvendo o problema de todo mundo. E defender direitos humanos é assim. Aqui, quem imagina como foi que o símbolo da sabedoria se eternizou como sabedoria, que foi o rei Salomão? Em que momento ele vira esse símbolo? Era muito sábio, não é? Foi na defesa da justiça, na defesa dos direitos humanos. Duas mulheres pobres, prostitutas, que estavam num contencioso sobre a criança que morreu, e uma diz, vocês conhecem a história, né? Aqui tinha um filho vivo, aqui morreu o filho, botou lá no regaço da outra, e uma dizia, o filho é teu, o filho é meu, não conseguia. Mas eu não consigo imaginar como é que aquele rei tão poderoso, tão sábio, ele tem como primeiro caso a ser julgado o caso dessas mulheres. Por que não foi de um fazendeiro, um grande criador de ovelha, um grande criador de vaca, um grande, sei lá, artesão, qualquer coisa? E tinha os ricos, os poderosos daquela época, os Faria Lima daquela época existiam. Mas não foi esses que eternizaram a sabedoria de Salomão. Foi duas mulheres vulneráveis, numa situação de muito desamparo. E a história vocês conhecem, né? Um filho é meu, então tá bom. Vamos. É terrível, não vou repetir aqui a frase de Salomão. Era um efeito retórico. E a verdadeira mãe entrega a criança e ele descobre que aquela era a verdadeira mãe. E aí tem uma coisa que a gente acha que é porque era a mãe biológica. Talvez a condição de mãe não tenha a ver só com a biologia, não. A condição de mãe era a que mais amou.
a que mais respeitou a dignidade da criança, fosse mãe ou não. A que disse, não precisa partir a criança, deixa viva. Mesmo que não fosse a mãe, essa era a mãe. Porque ela gerou com amor no coração. Isso é uma hipótese que eu estou levantando. O entendimento geral é que era a mãe biológica. Mas a gente não só gera filho no útero, a gente gera filho no coração. A mãe é a que preservou a criança. E aquelas mulheres vulneráveis foram uma das primeiras a serem atendidas num julgamento solene. Porque Deus não joga conversa fora. Abre a tua boca e julga retamente a favor do pobre, do necessitado, do oprimido. E elas eram necessitadas e oprimidas. O Velho Testamento é muito difícil, porque, aí é o Felipe Hansen que faz, é como tirar mel da rocha. Experimenta tirar mel da rocha. Não dá, gente. A gente vai lá com a marreta, para quebrar a pedra, quebra o favo de mel e derrama o mel. É difícil. O Novo Testamento é mel dentro da cumbuquinha, com aquela coisinha de madeira que a gente torce assim e sai assim. Passa no pão. Isso é o Novo Testamento. Mas tem o mel que é tirado da rocha. E o Velho Testamento é cheio do mel na rocha, que depois ele vai para dentro da cumbuquinha com todas as facilidades no novo pacto. Mas ali todos os elementos da defesa dos direitos humanos são muito presentificados. E eles começam no Gênesis 1, quando diz que, no livro do Gênesis, quando diz que Deus criou a gente à imagem e semelhança de Deus, e que macho e fêmea Ele nos criou. Tem uma semelhança de Deus de primeira classe e outra de segunda classe? Não. É de primeira classe nos homens e de primeira classe nas mulheres. Não tente transformar essa imagem em nós de segunda classe. É tudo de primeira classe. É a imagem e semelhança de Deus. E proteger os direitos humanos, para quem crê, é respeitar essa imagem e semelhança. E quem não crê, respeita também essa plenitude que existe no universo chamado vida. Vida que deve ser feita em abundância. Então, abrir a boca não é a favor de qualquer um, o conselho é do pobre e do necessitado. Então, se eu vou mais à frente, eu posso dizer que a irmã Marina está espiritualizando muitas coisas. Quero ver como vai resolver o problema da margem equatorial. Não é? Mas tudo isso está imbricado, porque essas outras coisas vocês me veem falando todo dia. Certo? Então, quando na parte dos direitos humanos, tem uma máxima que é amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Isso é um ensinamento de Jesus, não é? Jesus começa nos ensinando em Mateus, acho que é 22, 37, 39, que deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O problema é que a gente às vezes não sabe amar a gente mesmo. Sabia que a gente não sabe amar a gente mesmo? Comer muito açúcar, desconfio que não está sabendo amar a si mesmo. E outras coisas, a gente às vezes não sabe amar a gente mesmo. Mas aí ele eleva um pouco mais a régua, né? Eleva a régua e diz, olha, pensando bem. Olha só Jesus dizendo pensando bem. Eu tinha dito assim para começar, para vocês não se assustar. Ama como você ama a si mesmo. Mas agora pensando bem, já que eu estou para ir deixar vocês aqui,
eu quero que vocês amem uns os outros como eu amei vocês. Aí a régua vai lá em cima. E se muda a régua para o amor, muda a régua para a ação. Antes, o amor é como eu amo a mim mesmo. Então, eu gosto muito de alguma coisa, eu vou fazer o que a pessoa... Não, a régua sobe. É como eu amei vocês. Então, agora, eu vou ter uma postura de amor que se traduz em ação, senão é pura conversa fora, para mostrar que a defesa dos direitos humanos é algo que precisa se traduzir em cuidado. E é muito difícil a gente fazer as coisas para as pessoas. O melhor é quando a gente faz com as pessoas. Com os trabalhadores, com os empresários, com as mulheres, com as crianças, com os indígenas, com os jovens, com os idosos. Fazer com. E uma coisa muito interessante é que ainda que naquele momento ainda não tivesse a ideia de democracia, né? Mas eu desconfio que além das filhas do Zelofehad, o teste da democracia foi entre Deus e um rei. Porque chegou um momento que o povo disse, não queremos mais ser governado diretamente por Deus. Nós queremos que Deus escolha um homem, uma pessoa, para nos governar. Então é governo indireto de Deus, colégio eleitoral, colégio eleitoral, né? Para Deus. E pois não é que Deus acata a vontade do povo, mas ainda é, e era uma teocracia. Na democracia, e aí eu já estou chegando para esses princípios, para poder chegar no Brasil que a gente quer. É importante que a gente trabalhe com a ideia de não fazer para as pessoas, mas com as pessoas. A inteligência de poucos não substitui a inteligência de muitos, não substitui a inteligência de todos, por mais que a gente seja capaz. E a democracia, ela é muito importante, mas nem todos os países do mundo, as sociedades são democráticas, certo? Mas vamos falar aqui do Ocidente, que é a nossa casa, o combo onde nós estamos. A democracia está em crise. E eu participei agora lá na ONU de um debate que dizia o seguinte, o especialista lá disse, a democracia vai estar sempre em crise. Porque a democracia não tem como ela ficar petrificada. É sempre vigilando, é sempre aperfeiçoando, é sempre ressignificando, porque a democracia não tem como ficar estabilizada. É um momento de vigilância o tempo todo. E mais ainda, né? A democracia, ela se sustenta quando nós somos capazes de fazer com que ela nos dê resposta para as coisas. E não é fácil, às vezes, as respostas serem feitas democraticamente. E eu vou fazer aqui um pequeno parêntese para fazer uma rápida digressão sobre o papel e a importância da política para a democracia. Não estou falando de política eleitoral, não. Mas o mundo já foi visto, explicado, tentado resolver lá atrás pela magia, pela mitologia, pela filosofia, pela teologia. Até que houve uma condensação de tudo isso e tudo isso se resolve pela política. É um lugar onde a gente não tem como escapar. Eu não gosto de política. Está fazendo a política de não gostar de política. Eu gosto de política. Está fazendo a política de gostar de política. Não tem escapatória. Essa condensação de tudo na política nos leva a algo que, quando a política entra em crise,
o que vem em socorro da política. Porque quando a mitologia entrou em crise, veio a filosofia, veio um monte de coisa. E a gente foi ampliando. E a ideia de democracia, ainda que elementos delas existissem, e na Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, você já tinha lá as bases da democracia. A democracia precisa se aperfeiçoar, porque a democracia dos gregos não era para as mulheres, não era para os escravos, não era para as pessoas com deficiência. E a democracia foi se aperfeiçoando, correto? Mas a política tem um papel importante em tudo isso. E a política está em crise, tanto ou mais que a democracia. E quem diz isso não sou eu, é o Bauman. Porque nós fomos capazes de criar uma coisa chamada sistema. O sistema. E o sistema, a gente fala, a inteligência artificial vai mandar em nós. Gente, o sistema já manda. Ele manda. A inteligência artificial, acho que é o braço auxiliar do sistema. E o Bauman, ele fala o seguinte: a política não pode ser a arte de juntar pessoas para fazer mais do mesmo. Porque se a política é juntar pessoas para fazer mais do mesmo, para que serve a política? E aí ele diz que no sistema que nós vivemos, nós temos a liberdade de fazer o que quisermos, dizermos o que quisermos, pensarmos o que quisermos, menos de mudar o sistema. É assustador essa ideia. É um filósofo muito potente. E nós estamos vivendo um tempo em que é preciso que a política, não a política partidária, não é disso que eu estou falando. É a política com P maiúsculo, que nos plasma. Ela tem que se reencontrar com a sua potência transformadora. Não me pergunte como, mas ela tem que ter a potência transformadora. Não pode ser repetição, não pode ser para fazer mais do mesmo. E não fazer mais do mesmo é poder transformar em palavras sofrimentos de crianças que não são transformados em palavras. É a gente poder dizer que é possível outros caminhos, outras maneiras de produzir, outras maneiras de consumir, outras maneiras de se sentir prósperos. Talvez seja isso a grande potência transformadora que a gente precisa para a política. Porque se isso acontecer em um mundo em crise, um mundo que está em crise econômica, social, ambiental, política, de valores e um monte de coisa. Faixa de Gaza. Nenhum de nós aqui quer ver inocentes perdendo suas vidas em nenhum lugar do mundo. E todos nós ficamos indignados quando nós vemos o que acontece na Ucrânia, em vários países da África, na faixa de Gaza, com inocentes que perdem suas vidas, que são judeus, que são palestinos, que são africanos, que são todas as formas de injustiça. Nós ficamos indignados. Mas, de alguma forma, tem um sujeito que a gente olha e tem com quem se indignar. Não é a totalidade das coisas, mas a gente tem algum sujeito. E me ajuda, Fernanda, que eu não sei como é que está meu tempo. Se já passou, não. A gente tem que se indignar. Aí eu vou chegar para uma crise muito grave, que é a crise ambiental global, na mudança do clima. Meus irmãos, o que está acontecendo no mundo, vocês sabiam que já morrem só pela mudança do clima mais gente em 2 anos do que em 2 anos da Covid-19? Alguém aqui sabe que a cada ano morre 500 mil pessoas só em função de onda de calor por causa da mudança do clima? Quando você soma onda de calor, incêndio, furacão, tufão, enchente, é uma cifra assustadora.
Sem falar naqueles que vão perder a sua própria existência, o seu próprio território. Mas isso não tem um sujeito direto para a gente ficar indignado. São nanomísseis que caem na cabeça. Aí o seu idoso tem uma parada cardíaca e ninguém associa que é pela onda de calor. A sua criança tem uma desidratação e ninguém associa que é pela onda de calor. A pessoa tem um grave problema respiratório e ninguém vê que ultrapassou as partículas por milhão em função da poluição. E a fumaça, quando tem as queimadas, que leva milhares, milhões de pessoas e que perdem vidas. Isso se chama síndrome da responsabilidade difusa. E nós também temos o dever de olhar para a síndrome da responsabilidade difusa que está em cada um de nós, em que ninguém se sente culpado, ninguém se sente responsabilizado. E é por isso que, na ideia de o Brasil que a gente quer, tem algumas coisas básicas para esse Brasil que a gente quer. Primeiro, as grandes desigualdades, aquilo que é o básico, como eu falei, a gente tem que ter, para que todos possam ter pelo menos um platôzinho da onde poder içar o seu sonho. Eu costumo dizer que a matéria mais concreta da minha vida foi o sonho, né? Por quê? As pessoas desqualificam o sonho. Ah, fulano é um sonhador, é um utópico. Eu quero ver se a pessoa é pragmática, resolutiva, se a pessoa, ela é tudo preto do... Não gosto dessa palavra. É tudo na ponta do lápis. Eu, quando eu tinha 14 anos, eu perdi a minha mãe. Peguei 5 malárias, 3 hepatites. Não foi tudo com os 14 anos, não. Senão não aguentava. 5 malárias, 3 hepatites, uma leishmaniose e uma contaminação por metais pesados. Se eu fosse uma pessoa pragmática, não fosse sonhadora, eu ia botar na ponta do lápis. Analfabeta com 16 anos, vivendo num regime de semi-escravidão. Vou para Rio Branco, vou estudar, vou fazer uma faculdade e vou pregar lá na IBAB. Não fechava a equação, gente. Foi o sonho. Foi o sonho. É que eu não contava muito os meus sonhos. Diferente de José. Diferente de José, eu não contava muitos meus sonhos. E eu tinha uma roupa colorida que eu guardei no fundo do saco. Estou brincando. Não contava muito os meus sonhos. Certo? Então, nós precisamos ter esse sonho de um Brasil justo, de um Brasil democrático, de um Brasil diverso, de um Brasil sustentável. Por que o Brasil deve ser justo? Porque a ideia de justiça, não é? É a ideia de que esse Brasil deve ser justo para atender o básico e além. Aí vamos qualificar o verbo. Nem só de pão vive o homem. Não é só o básico. Nós queremos, é esse Brasil que nós queremos. Entre o básico e esse além, está o básico do básico. O Daniel Combandi disse uma vez para mim, Marina, a nossa juventude, ele hoje tem mais ou menos, um pouco mais que a minha idade, mas ele foi um grande mobilizador em 1968 na França, das grandes mobilizações que aconteceram lá das juventudes. E ele disse para mim um tempo desse, Marina, a nossa juventude lutou pela liberdade, viu, pastor? Acreditando que com a liberdade que nós conquistássemos, nós íamos construir o mundo que quiséssemos. Aí ele diz, hoje, os nossos jovens
tem que usar a liberdade que conquistamos para lutar para ter um mundo, para ter um planeta. É o básico do básico. Para onde nós fomos? Antes a gente achava que tinha um mundo, precisava de liberdade para construir o mundo que a gente quisesse. Agora nós temos que lutar para ter um mundo com um clima equilibrado, com o essencial equilibrado para fazer aquilo que a própria Hannah Arendt diz, que a ação humana desprovida dos cuidados inerentes a essa ação, toda ação tem que ter cuidado, toda, porque a ação é algo irreversível, aconteceu, o movimento já foi feito, tem que ter o cuidado. E ela diz, a ação humana desprovida dos cuidados inerentes a ela pode destruir não só a vida que nós temos agora, mas as próprias condições em que a vida nos foi dada. E não por acaso o Apocalipse diz, olha, um dia eu vou voltar para destruir os que destroem a terra. Pode procurar isso aí no Apocalipse, tá? Ele diz assim, eu vou destruir esse povo aí que fica lá na Augusta até tarde da noite. Não diz. Ele diz, eu vou voltar para destruir os que destroem a terra. É literal. Porque nesse universo todo, eu ainda não vi, eu fico, e sabe que eu gostaria que tem um outro planeta que tem essa coisinha maravilhosa chamada vida. E eu desconfio que tudo que existe no universo, o alinhamento dos planetas, as bactérias, o fungo, o oxigênio, tudo, absolutamente tudo, é para uma única coisa, a existência da vida. E nós não podemos praticar o mal, de não só destruir a nossa vida, mas as condições em que a vida foi gerada. Irmã Marina, o pastor chamou a senhora para deixar a gente deprimido? Não. Por quê? Por quê? O próprio Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, em plenitude. E a gente pode. O Freud diz que a vida, a pulsão de vida, ela é sempre mais forte do que a pulsão de morte. E nós já vimos isso, na sua forma mais perfeita e radical. 3 dias, o templo derrubado, e no 3º dia, ele reerguido. A vida busca a vida é insistência. E é por isso que eu digo que o Brasil que eu quero é também um Brasil que tenha novos ideais identificatórios, justo, democrático e sustentável. Sustentável é a condensação de tudo isso, porque é insustentável não ter comida, é insustentável não ter democracia, é insustentável não ter liberdade religiosa, é insustentável não proteger os direitos humanos, é insustentável racismo, machismo, todas essas coisas são insustentáveis. Um Brasil que seja justo, democrático e sustentável. Mas nesse ideal de sustentabilidade, só é possível com novos ideais identificatórios. Tem um amigo que ele é católico praticante. E ele era de um ramo do negócio que só dava certo se o produto, eu não vou dizer qual é o produto, que já vou entregar a pessoa. Se o produto tivesse pelo menos 20 milímetros a menos, para ele poder concorrer com a concorrência. Porque os outros tiravam lá os 20 milímetros. E ele disse, mas Deus está vendo, né? Eu estou tirando os 20 milímetros, não quero saber desse negócio, não. Mudou de negócio. Entende? Como a coerência, não tem problema você querer ser próspero, mas é a prosperidade admirável. Não tem problema consumir, mas é o consumo necessário. Não tem problema ter interesses, porque todos nós temos. O problema é quando o interesse de um quer se sobrepor de forma ilegítima ao interesse do outro. E durante muito tempo,
Vocês podem notar, quando a Luciana falou, cadê o roxo? Onde é que está o roxo? Não é? O que se fez com o corpo das mulheres, com a alma das mulheres, é o que se transfere para o corpo e a própria alma da terra. E durante muito tempo a gente ficou procurando o roxo, né? Onde é que está o roxo da terra? O roxo já está aí. Os incêndios que tivemos no ano passado, a chuva lá no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, a gente não foi capaz de prevenir. Vocês sabiam que o primeiro ensaio escrito sobre mudança do clima foi escrito em 1896 por um físico chamado Svante Arrhenius. Ele disse, se vocês continuarem aumentando, ele fez os cálculos exponenciais do crescimento da população, da pressão sobre os recursos naturais, a Terra vai aquecer para além do suportável. Olha a beleza da ciência. Olha a beleza da ciência. E existem muita ciência, dos povos de conhecimento milenar e a ciência moderna. A junção das duas é muito potente. Então, esse Brasil que nós queremos um Brasil que seja capaz de que a vida seja vivida e vivida com plenitude, com novos ideais identificatórios. E qual é o ideal identificatório? No passado, só tem 2 minutos, no passado, há 450 anos atrás, nós nos deslocamos do ideal do ser para o ideal do ter. Até o mercantilismo, o ideal era do ser. Os gregos queriam ser sábios, queriam ser livres. Os romanos queriam ser grandes, queriam ser fortes. Os egípcios queriam ser imortais. Na Idade Média, as pessoas queriam ser santas. Aí o mercantilismo diz, não é ser não, é ter. E nós nos deslocamos para o ideal do ter. Nós vamos ter que nos reconectar com o ideal do ser. Não me pergunta como, não é inculcação, é que a vida busca a vida, e eu espero que assim seja. E o ideal do ter tem a ver com do ser com o ser sustentabilista. Isso que eu inventei, não existe negócio de sustentabilismo, eu inventei. E eu aprendi isso com o Darcy Ribeiro, sabia, pastor? Eu concluo por aqui. O Darcy Ribeiro, ele disse, quando foi para criar o Parque do Xingu, ele contou para mim isso lá no hospital da UNB, quando eu fui visitá-lo. Ele disse que foi lá com os militares, queria convencer a criar o Parque do Xingu. Gente, se não tivesse criado o Parque do Xingu, seria o maior crime de lesa universo que a gente poderia ter, com o desaparecimento de todos aqueles indígenas, certo? Então, ele foi conversar com os militares e haja argumento antropológico e haja argumento antropológico. Chegou um momento que ele começou a mostrar os dados, estatisticamente comprovando que era muito necessário criar o Parque do Xingu. Quando saiu de lá, segundo ele, os colegas antropólogos disseram, mas, Darcy, tu é muito... Falou uma palavra com F lá. Como é que tu tinha todos esses dados e tu nunca compartilhou isso com a gente? Nunca vi essas estatísticas, esses dados que tu apresentou lá, e tu é muito egoísta, né? Narcisista. Ele disse que o povo descascou. Ele estava um pouco caricaturando. Aí ele disse que olhou para o colega antropólogo e disse, eu inventei. Porque eles gostam muito de estatística, de números, de objetividade. Quando eu vi que não tinha mais o que fazer, eu inventei. Certo? Então, esse Brasil sustentável que nós queremos, precisa, talvez, eu espero, desse pouquinho de cavilação, de sustentabilismo que eu inventei. Porque a gente adora um ismo para chamar da gente.
Mas teve um tempo que todos eram desenvolvimentistas, capitalista, desenvolvimentista, socialista, desenvolvimentista, conservador, progressista, tudo desenvolvimentista, com raríssimas exceções. Aí, o que está acontecendo agora? Diante da ameaça de destruir não só a vida, só falta um minuto, mas as condições em que a vida nos foi dada, é preciso que a gente sejamos todos sustentabilistas. Uns serão conservadores, é da democracia. Outros serão progressistas, é da democracia. Mas todos terão que ser sustentabilistas, porque sem a nossa casa comum, sem terra fértil, sem água potável, sem ar puro, sem um clima equilibrado, não dá para viver. O ministro da Agricultura me disse uma vez uma coisa que eu quase chorei. Ele disse assim: ministra, eu sempre achei que o nosso maior ativo era a nossa tecnologia da Embrapa, eram os nossos agricultores, era ter muita terra fértil, muita água, muito sol, muito tudo. E agora eu estou descobrindo que o nosso maior ativo é ter um clima equilibrado. Porque sem um clima equilibrado, o que eu vou fazer com a vocação dos nossos agricultores, com a nossa tecnologia da Embrapa? Não tenho o que fazer nada. Então, nós todos teremos que ser sustentabilistas. E sustentabilistas para salvar a casa comum. Uns estarão preocupados em combater desigualdade, em combater racismo, machismo, tudo que é ismo ruim, correto? E outros estarão preocupados com a sua visão de mundo. É da democracia. O que não dá é para sermos negacionistas. Não tem como ser negacionista. Muito obrigada. Pode sentar, gente. Sabe que ouvir aquilo que eu tenho de mais concreto é o sonho. É incrível, né? Que coisa linda. E foi essa senhora que ensinou a gente a dizer sonhático. Lembra disso? Marina inventou essa também. Eu sou sonhática. E sonhos, e a gente tem sonhos, graças a Deus a gente tem sonhos. Estamos chegando ao final do nosso congresso, e é uma pena mesmo que está acabando, ainda não acabou, está acabando. E eu queria repartir com vocês um sonho e celebrar com vocês algo muito importante para nós. No ano passado, eu comecei a ouvir várias pessoas dizendo: Ed, você conhece a fulana de tal? Eu disse: não. Falou: você tem que conhecer. Você conhece fulana de tal? Não, você tem que conhecer. Não. E aquilo foi se repetindo. Eu falei: puxa, mas eu tenho que conhecer essa pessoa. E um domingo, no ano passado, eu acabei de pregar, desci, veio essa mulher e disse: pastor, muito prazer, fulana de tal. Levei um susto, era a pessoa que eu tinha que conhecer. E ela disse: podemos conversar? Eu falei: podemos. Então, subimos ali naquela sala, eu, ela e a Fernanda, minha filha, e ela, no meio da conversa, disse: pastor, o senhor sabe